Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui, né, depois do feriado, e vamos continuar as aulas. Ó, a matéria de hoje é análise combinatória, que, tipo, cai em todos os lugares. Não é muito difícil, mas ela parece um pouco difícil, então vamos tentar aqui pegar bem detalhadozinho, assim, bem simples também, mas é isso. Vamos lá. O que é a análise combinatória? É a parte da matemática que abrange a contagem de elementos de um conjunto agrupado sob especificidades particulares. Não precisa decorar esses conceitos e tudo não, mas assim, resumindo, vai trabalhar com parte de contagem. Contagem de coisas, tá? É isso que a análise combinatória faz. Primeira coisa que a gente tem que aprender é o que significa fatorial. Fatorial, o conceito de fatorial é dado pela relação entre um número n multiplicado por todos os seus antecessores. Eu não coloquei aqui que eu esqueci, mas enfim. Quando vocês virem na matemática um símbolo de exclamação, o sinal de exclamação, ele significa fatorial. E o que é isso, fatorial? Significa que esse número, tipo 5 fatorial, é você pegar o 5 e multiplicar ele por todos os antecessores dele. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, o conceito de fatorial é isso, é um número multiplicado por todos os seus antecessores. Por exemplo, aqui a gente coloca de uma maneira genética é ótimo, genérica, porque aí funciona com todo mundo assim. O n. Se eu pegar n e colocar n fatorial, ele vai ser n vezes n menos 1, porque é o antecessor dele, vezes n menos 2, porque é o antecessor de n menos 1, vezes n menos 3, porque é o antecessor de n menos 2, e assim por diante, até parar no 1. Como exemplo, o 4 fatorial, que aí eu já expliquei como que faz. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, para no 1. E aí você multiplica isso tudo aqui e dá o resultado, certo? Uma observação aqui, ó. Quando a gente vê 1 fatorial, é igual a 1. E a mais coisa, assim, mais diferente, é que o 0 fatorial também é 1, tá? Essas duas questões aqui, elas têm uma justificativa, mas eu mesmo não lembro. Então é melhor a gente decorar, assim, porque não vai fazer diferença ter que entender isso tudo agora, não. Mas por enquanto só decora isso mesmo. Outra observação. Se eu colocar entre parênteses n menos k fatorial, ele é diferente de n fatorial menos k fatorial. Por exemplo, 6 fatorial menos k fatorial não é igual a 2 fatorial. Não vou pegar 6 menos 4 e colocar aqui 2 fatorial, não. Vamos entender por quê? Porque 6 fatorial, se eu pegar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vai dar 720. E se eu pegar 4 fatorial, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vai dar 24. Então, 6 fatorial menos 4 fatorial vai ser 720 menos 24, que dá 696. Então, não tem como ser igual a 2 fatorial, porque 2 fatorial é 2. 2 vezes 1. Então, aqui, ó, n menos k é diferente de n menos k fatorial é diferente de n fatorial menos k fatorial, tá? Então, só um adendo aí para não fazer confusão. Como a análise combinatória é um universo assim, inteiro da matemática que trabalha com contagens, a gente vai entender agora como que funcionam essas contagens partindo de situações específicas. A primeira maneira de contar é o princípio fundamental da contagem, que é uma ferramenta usada para encontrar o total de maneiras de se organizar um evento partindo de outros. Como assim? Vamos supor que a gente tenha 5 camisetas aqui, uma rosa com amarelo, uma azul, que tem uns pedaços vermelho, verde, amarelo e vermelho. E a gente tem 3 calças, uma jeans azul, uma branca e uma preta. Aqui, como que eu vou fazer nesse princípio? Como que esse princípio fundamental da contagem vai fazer? Quantas maneiras possíveis aqui eu posso vestir de maneira diferente?
Vamos pensar assim, eu posso usar a camisa vermelha com a calça preta, com a calça branca, com a calça azul. Eu posso usar a camisa amarela com a calça preta, com a calça branca, com a calça azul. Eu posso usar a camiseta verde com a calça preta, a calça branca e a calça azul. Enfim, e com as outras camisetas. Então, o princípio fundamental da contagem, partindo desses eventos, calça e camisetas, ele vai me dar o resultado total de possibilidades que a gente pode criar outro evento. Ou seja, camisa vermelha com calça preta, camisa vermelha com calça branca, camisa vermelha com calça azul. E assim com as outras cores de camisetas. Então, ó, coloquei aqui a calça 1, ela pode ir com a camiseta 1, 2, 3, 4 ou 5, a calça 2, tá. E se a gente contar isso tudo aqui, vai ser 15. Então, teremos 15 possibilidades. E aí, toda vez que eu for fazer, que eu tiver uma situação assim, eu vou ter que fazer desse jeitinho aqui, analisar todas. Vamos supor, se eu tenho 20 camisetas e 40 calças, eu vou ter que colocar calça 1 e as 20 camisetas? Não. É só você fazer o seguinte, só vocês fazerem assim. Tem a quantidade de calças, total que são 3, e tem a quantidade de camisetas que são 5. Basta só multiplicar. Esse princípio multiplicativo de eventos que a gente tem de K e eventos que a gente tem de K é super importante, porque ele vai, em todas as situações da análise combinatória, ele vai aparecer. Tá? Então, assim, com os exercícios também, vai aparecer situações que assim, a gente vai ter que identificar se existe esse princípio multiplicativo e se é soma. Por que, que ali não é soma? Por que, que não era eu somar 3 calças com 5 camisetas? Por que, que é multiplicação? Justamente por causa disso aqui, certo? Das possibilidades dos eventos. Então esse é o princípio fundamental da contagem. É um princípio de multiplicação mesmo, tá? Vamos para a próxima aqui. A outra maneira é a permutação simples. Como que funciona isso? A permutação é o cálculo de possibilidades a partir de todas as trocas de posições entre n elementos, levando em conta sua posição e ordem. Novamente, não precisa decorar esses conceitos, porque a prova não vai perguntar o que é uma permutação simples. Quer dizer, ela pode perguntar, mas né, não é muito normal assim. Mas é importante a gente entender como que funciona. Quando vocês virem permutação, pensa sempre em troca. Permutar é trocar. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó, o meu nome. O meu nome possui 5 letras, são os elementos. Então a permutação de 5 é igual a 5 fatorial, que é 120 elementos. O que isso significa? Vamos supor que eu tenho as 5 letras A, Ariel, né? A, R, I, E, L. Se eu ficar trocando essas letras de lugar, passar o A para cá, o R para lá, o I para cá, sei lá, ficar trocando esses lugares, eu vou conseguir escrever 120 palavras diferentes. E quando se trata de nomes, essas palavras se chamam anagramas. Então significa que se permutarmos, trocar de lugar as letras da palavra Ariel, teremos 120 anagramas. Tá? Então permutação, é muito comum o exercício de permutação pedindo anagramas, pedindo quantas maneiras, quantas filas podem ser formadas, né? O jeito de organizar a fila, com as pessoas trocando de lugar. Então, com os exercícios a gente vai entendendo isso, vai achando qual que é a maneira, a ferramenta que a gente vai usar para contar essas coisas. Então, a permutação simples nada mais é do que a quantidade de elementos fatorial aqui, ó, que são 5 elementos, e o fatorial, justamente por causa disso, porque se eu tiver 5 letras e for trocando elas de lugar, passar o A para o último, blá, 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 fazendo a bagunça toda, a gente tem 120 anagramas no final, certo? Uma observação aqui, ó. Quando a gente tem permutação com repetição, vamos pegar a palavra ovo. A gente tem a palavra ovo aqui, ela tem 3 letras, e a gente já viu que permutar é ficar trocando as letras. Então, se eu pegar essas letras e trocar, eu vou colocar aqui 3 fatorial, que é 3 vezes 2 é igual a 6 elementos. Não é porque que eu coloquei aqui, ó, calma, tá errado isso. Que vamos colocar todas as possibilidades. Aí eu coloquei todas as possibilidades aqui, repara que assim, o O, ele repete. E aí eu coloquei o O 1,
e o O2, só para explicar. Aqui eu vou ter algumas palavras que são iguais, ó. Essa palavra é igual a essa palavra é igual a essa e essa palavra é igual a essa. Então, ó, muitas dessas possibilidades são iguais, mesmo alternando as letras O. Logo, as situações repetidas não entram na contagem total. Então, o que eu vou ter que fazer? Toda vez que eu for fazer uma permutação com repetição, tipo ovo, arara, sei lá, palavra que tem aí que repete as letras, aranha, que tem dois As, então, tipo, né? Essas repetições a gente vai ter que excluir. E como que a gente faz isso? Basta pegar o número de vezes que uma letra repete. Por exemplo, deixa eu ver se eu coloquei isso no slide para cá. Coloquei, ó. Então a gente tem que excluir essas repetições. Então a permutação de 3, que são 3 letras, é em 2, com repetição de 2. Então a gente vai ter que dividir isso, porque essas letras podem permutar. Se são duas letras Os, concordam comigo que elas podem ser 2 fatoriais, porque ela pode ser 2 vezes 1. Tem duas possibilidades de a gente ajeitar essas letras O. A letra O1 e a letra O2. Aqui eu posso pôr a letra O2 e a letra O1. Então, tá vendo que elas podem permutar entre si também? Então, a gente tem que excluir essa permutação. Então, o que a gente faz? Vai pegar o número de letras, né, fatorial, e dividir pelo número fatorial de letras repetidas. Estou falando tudo errado. Então, como que fica? Permutação de n, né, tipo, generalizando aqui, dividido pelas letras que repetem, pela permutação das letras que repetem. Agora vamos aqui pelo que costuma dar mais trabalho, assim, às vezes, para identificar o que a gente tem que fazer, que é arranjo e combinação. O que significa arranjo? É uma ferramenta que serve para organizar elementos levando em consideração a sua ordem. Por exemplo, quando a gente fala arranjo musical, arranjo da música, normalmente a música ela vai ter lá os acordes, vai ter o som, né? Então, quando fala arranjo, significa que aquela música ela foi feita. Quer ver? Deixa eu pegar minha guitarra aqui. Vamos supor que o arranjo da música. Eu tô lá tocando aqui Dó, Sol e Ré. Isso aqui é uma música. Ó. Se eu trocar a ordem desses acordes, eu vou mudar o arranjo da música, não vou? Ó. Então, quando fala arranjo da música, necessariamente a gente tem que prestar atenção e considerar a ordem. Isso aqui é uma ordem. Ó. A primeira música que eu estava tocando era Dó, Sol e Ré. Se eu mudar a ordem, Sol, Ré e Dó, muda a música. Então, arranjo, a gente precisa levar em consideração a ordem. Certo? Então, quando fala arranjo musical, é porque tem uma ordem de acordes que dá aquela música, se a gente trocar da outra música. Então, como que a gente faz arranjo? A fórmula de arranjo é essa aqui, ó. Arranjo de N em P. O que significa N? É elementos. E P é a maneira que a gente vai arrumar esses elementos, que a gente vai ajeitar esses elementos. Então, fica N fatorial dividido por N menos P fatorial. Viu, gente? Eu esqueci do fatorial aqui. Não esquece de que é fatorial, esqueci de pôr na fórmula. Um exemplo aqui, pessoas em competição. Por exemplo, a gente tem um pódio, lá, o primeiro, o segundo, o terceiro lugar. O primeiro lugar saiu aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui. Se eu trocar essas pessoas, se o terceiro for para primeiro, o segundo for para terceiro e o terceiro for para segundo, é um outro pódio. Então, é uma maneira diferente de eu arranjar as pessoas. Se a ordem, se vocês lerem no exercício e falar assim, se eu trocar isso aqui vai dar uma coisa diferente, é arranjo. Tá? E aí basta só colocar na fórmula, identificar o número de elementos que tem e a maneira que vocês querem ajeitar eles. Certo? E aí qual que é a diferença da combinação? A combinação ela é uma ferramenta usada para organizar elementos não levando em consideração a sua ordem. Então, como que ela funciona? A combinação de N em P,
combinar elementos n, né, um número n de elementos em uma forma P, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, tanto faz. E aí a fórmula é n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Aí coloquei aqui exemplo, isso aqui também, gente, ó, triângulo de Pascal, n sobre p, é uma matéria que tem, chama binômio de Newton. Se vocês quiserem olhar aí, eu acho que eu não vou trabalhar com vocês não, porque ela parece pouco, tá? No Enem eu nunca vi. Então, mas assim, se vocês tiverem curiosidade e for pesquisar por fora, né, e quiser tirar dúvida, não tem problema não, porque a combinação aparece lá no triângulo de Pascal. Quer dizer, o triângulo de Pascal aparece na combinação. Como que funciona isso? Um exemplo de sorvete. Ou melhor, pode ser sorvete e vou dar outro exemplo também. Se você vai na sorveteria, você vai lá, pega o copo, coloca sorvete de creme, morango e chocolate. Se você colocar chocolate, morango e creme, vai fazer diferença? Não vai. Vai dar a mesma combinação de sorvete, certo? Vitamina. Você vai lá, joga leite, açúcar, sei lá, mamão, abacate dentro do liquidificador e bate. Se você trocar a ordem desses negócios, no final não vai dar a mesma vitamina? É assim que funciona a combinação. É literalmente você combinar. Azul com roxo, azul com vermelho dá roxo na cor. Se você colocar roxo primeiro e vermelho depois, vai fazer diferença? Não vai. Então, combinar as coisas, no final vai dar sempre a mesma coisa, não importa a ordem. É essa a diferença de arranjo. Agora vamos para os exercícios. Ó. O número de equipes de trabalho que poderão ser formadas num grupo de 10 indivíduos, devendo cada equipe ser constituída por um coordenador, um secretário e um digitador é. Então, ó, você tem 10 indivíduos, devendo cada equipe ser constituída por um coordenador, um secretário e um digitador? Então, você tem um grupo de 10 indivíduos, e aí o exercício te pede que tenha um coordenador, tenha um secretário e tenha um digitador. Então, essas pessoas, assim, elas são necessárias, certo? E aí vocês têm que encontrar um número de maneiras, um número de equipes que podem ser formadas nesses 10 indivíduos. E aí a gente olha lá para trás, olhando direitinho se é arranjo, se é permutação, se é o princípio fundamental da contagem, vai pelos exercícios, tá? Esse aqui, ó. Um professor de matemática comprou 2 livros para premiar 2 alunos de uma classe de 42 alunos. Como são 2 livros diferentes, de quantos modos distintos podem ocorrer a premiação? São livros diferentes, concorda? Então, já dá uma pensada assim. São livros diferentes, tem o livro 1 e o livro 2. Se eu entregar o livro 2 para fulano e o livro 1 para fulano, é um jeito. Se eu entregar o livro 1 para fulano e o livro 2 pro outro, né, pro ciclano, assim, tá vendo que a ordem aí tem que ser levada em consideração, porque senão dá umas maneiras diferentes. É assim que vocês vão entendendo o que a gente vai usando, tá? Esse aqui. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar empregando os caracteres 1, 3, 5, 6, 8 e 9? Esse aqui é um exercício muito comum de cair, assim. Quantos números diferentes a gente coloca essas letras? Vamos supor o seguinte, quer ver? Deixa eu tentar colocar aqui no... Eu vou usar uma folhinha de um caderninho meu aqui. Vou ver se dá para enxergar. Ó, vamos contar quantos números tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vai fazer assim, ó, 6 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar aqui na frente da câmera, não sei se vocês vão enxergar. Ó, são 6 casinhas. Quantos números a gente pode fazer? Vamos supor aqui quantas possibilidades eu tenho. O primeiro número pode ser qualquer um, então são 6. O segundo número pode ser qualquer um, menos o que eu coloquei no primeiro. Então aqui são 5. O terceiro número pode ser qualquer um, menos os 2 primeiros que eu coloquei. Então aqui são 4 possibilidades. E assim vai. Certo? Então, faz aí. Essa aqui, ó. Em um salão estão 6 rapazes e 5 moças. Quantas comissões podemos formar, tendo cada comissão 3 rapazes e 2 moças? Aqui ele já coloca umas regras, né? Tem que ter 3 rapazes e 2 moças. Então eu sugiro assim, achar
o número de comissão usando os 3 rapazes, né? Tipo, como vocês podem arranjar os rapazes, como vocês podem arranjar as moças e depois multiplica os dois, porque aí cai lá naquele negócio das roupas. Como você pode arrumar as roupas? Por exemplo, eu tenho as roupas vermelha, verde e azul. Você arrumou elas aqui em 3, né? E você precisa arrumar uma. Então é um arranjo ou uma combinação de 3 em 1 vezes o tanto lá de calças e etc. E aí tentar. Esse aqui, ó. Os números dos telefones da região metropolitana de Curitiba têm 7 algarismos, cujo primeiro dígito é 2. Aqui ele já falou que o primeiro dígito é 2. Então, o número máximo de telefones que podem ser instalados vamos lá. Esse aqui é uma dica, assim, de novo. Aparece muito número de telefone, coisa de placa. De novo, aqueles tracinhos, ó. O primeiro número tem que ser 2. Então, ele está fixo aqui. Só tem uma possibilidade. Vou colocar aqui um P, que é uma possibilidade. 2 e um P. Aqui, o resto dos números, que são 7, né? Na verdade, aqui só tem 6 tracinhos. São 7 tracinhos, podem ser qualquer números, inclusive o 2. Porque ele falou que... Ele não falou que não pode repetir o 2. Então, quais números que a gente pode pôr? De 1 a 9. Né? De 0 a 9. Porque o 10 já não pode, porque o 10 são 2 algarismos. Então, na segunda casinha, no segundo dígito do número, a gente tem 10 possibilidades. Porque é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Na outra, também 10, porque pode repetir os números. Então, aí no final você vai multiplicar tudo isso aí. E é isso. Ó, isso aqui tem que fazer muito exercício. Eu vou falar de franco coração. Eu devo ter feito uns 1000 e até hoje eu não sei fazer todos. Aparece um assim que a gente demora um pouco fazer. Então, exercício de análise combinatória, toda prova tem. É uma certeza assim que a gente pode falar que vai ter em toda prova. Então tem que fazer muito exercício disso, tá? Não fica restrito só a esses que eu passei. Vai lá no Drive, procura na internet, tem muito mesmo. E aí qualquer coisa vocês falem comigo. Até mais.